Bom dia, meus amados. Bom dia. Olá, bom dia. Vamos começar a nossa aula. Muito bom dia a todos. Bom dia. Se você está ouvindo a minha voz, está aí fora, pode ir entrando, tá bom? Tem tempo. Oi, som. Podem chegando. Vamos começar a nossa aula, continuar a nossa série no estudo sobre membro de uma igreja saudável. Então, nós já estudamos no passado sobre uma igreja saudável e agora como um membro saudável se comporta, age, pensa, existe, vive, come, faz tudo. E eu espero que Deus esteja falando no nosso coração nessa manhã. Esse tema de hoje é muito importante. Eu espero que ele confronte o seu coração, assim como ele confrontou o meu. E graças a Deus, porque nós temos aqui nessa manhã muitas pessoas que têm um entendimento muito correto sobre Jesus, sobre a salvação e sobre tudo mais. Mas eu queria conversar um pouquinho nessa manhã sobre um membro de igreja saudável é genuinamente convertido, tá bom? Um membro de igreja saudável é um membro genuinamente convertido. E esse entendimento de conversão genuína é necessário para todos os membros de uma igreja. Afinal, nós somos o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo é feito de pessoas que seguem genuinamente a Cristo. Não a sua própria ideologia, não ideologia do mundo, não qualquer outra coisa, não filosofias vãs, mas segue genuinamente Cristo. Bom dia a todos que chegaram agora. Eu espero que vocês estejam preparados para essa manhã. Eu vou estar iniciando com uma oração, tá bom? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos comigo, por gentileza. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos por essa manhã, te louvamos por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz na nossa vida, na vida dessa igreja. Muito obrigado porque o Senhor é soberano. Muito obrigado porque nós estamos tendo a oportunidade de estudarmos um pouco mais acerca da vida na igreja, como sermos membros de uma igreja saudáveis e assim glorificarmos o Teu santo nome, tanto aqui na igreja como no nosso trabalho, na nossa faculdade, em qualquer âmbito, qualquer área da nossa vida. Eu te peço que o Senhor esteja abrindo o nosso coração nesse momento, que a Tua palavra fale conosco. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de pedir para algum irmão me ajudar. Eu quero deixar 3 microfones aqui com o pessoal. Você pode pegar aqui uns microfones, deixar um aqui e um lá atrás. Aí, se alguns irmãos puderem me ajudar, caso vocês queiram compartilhar e acrescentar, agregar na aula de hoje. Tá bom? Muito obrigado, meu querido. Era início do século XVIII e havia uma frieza espiritual na Europa. Pessoas viviam por meio de filosofia, tá bom? Então surgia ali na França, ali principalmente na Europa, pensamentos humanistas, René Descartes, uns filósofos que pensavam que o homem é a medida de todas as coisas, o homem é aquilo que interessa, o pensamento humano é aquilo que de fato importa. Deus não é tão importante assim. Surgiu também na mesma época um movimento chamado movimento pietista. Tá bom? Esse movimento pietista, ele focava muito nas ações do Espírito Santo, milagres, curas e tudo mais. Mas interessante que até aquele momento não se falava sobre um relacionamento, uma experiência real com Jesus. Imagine só, o ano era ali por volta de 1710 mais ou menos, e não se falava ainda num relacionamento real com Jesus. Então as pessoas na época eram cristãs porque seus pais eram cristãos. Perceberam alguma relação com o dia de hoje? Tá bom. Então, as pessoas que nasciam na igreja eram cristãos porque seus pais eram cristãos, porque seus líderes eram cristãos, não porque elas tinham um relacionamento com Jesus. Elas não eram genuinamente convertidas. Esse movimento pietista, então, atingiu ali a Europa. Então, as pessoas começaram a ver o seguinte: será que você realmente nasceu de novo?
será que você tem uma vida de piedade? Ou será que você está só seguindo a onda, né? Você vai e vai fazendo aquilo que os outros fazem. Isso fala muito aos nossos dias. Interessante, né? A história se repete. Nesse momento, então, surgiu um grupo chamado Hussitas, que eram seguidores de John Huss, um pré-reformador. Eu estou falando muita informação aqui nessa frase que eu falei agora. Não se preocupe, estuda um pouco mais e a gente vai chegar lá. Talvez a gente tenha outros módulos por aí. Mas os Hussitas, seguidores de John Huss, Hussitas, eles moravam lá na região da Morávia, tá bom? República Tcheca. Nessa época, existiam muitas denominações, batista, presbiterianos, anabatistas, anglicanos e assim vai. Eles foram perseguidos na Guerra dos 30 Anos. Eles foram perseguidos e foram morar nessa região da Morávia, chamado Herhert. Imagina que é uma fazenda, tá bom? Mas é uma região de um homem chamado Nicolas Louis Zinzendorf. Então imagina uma fazenda com várias denominações juntas, morando ali, congregando igrejas. O que acontece? Briga, né? Discussão. É isso, tá bom? E é muito parecido com o que acontece nos dias de hoje. Cidades em que há muitas denominações, então é discussão, eu estou certo, você está errado. A história relata que pessoas iam para a frente das igrejas das outras e gritavam, enquanto estava tendo um culto, gritavam dizendo que aquilo que ele estava falando era errado e tudo mais. Nicolas Louis Zinzendorf, o conde de Zinzendorf, ele então levantou a seguinte questão, já que a região era dele. A partir de agora, aqui dentro da região, vocês têm que focar naquilo que é uníssono entre vocês. Ou seja, vocês só podem falar daquilo que é único entre vocês, que é o próprio Jesus Cristo. Então, aquilo que os unia era muito mais forte do que aquilo que os separava, certo? No dia 13 de agosto de 1727, eles estavam reunidos ali depois de um culto de ceia, e eles sentem a presença muito grande do Senhor Jesus, o amor ágape uns pelos outros. Eles instituem então uma torre de oração, uma vigília, que durou 100 anos. Isso ficou histórico. Em 1731, esse Zinzendorf foi tocado por uma história de missionários esquimós. Então, a comunidade inteira se inflamou, começou uma movimentação de evangelismo mundial. A partir dali, então, as missões eram feitas com muito mais vigor. Os morávios, eles enviaram missionários para os mais longos lugares, esquimós e África e tudo mais. Eles chegaram ao ponto, 2 jovens, de se venderem como escravos, para evangelizar os escravos, numa região muito afastada. Então imagina, não tinha avião, não tinha nada quase. Então se a galera que ia, muito provavelmente não voltava. Eles iam e ficavam para lá. Em 1735, missionários morávios estavam indo para a América do Norte, evangelizar índios. Esse barco começa a naufragar. John Wesley, que é muito um homem muito conhecido na história da igreja, John Wesley, ele estava nesse barco. Ele era um pastor anglicano, jovem, sabia muito da Bíblia, tinha passado a vida inteira numa igreja. Ele estava nesse barco e ele começa a morrer de medo. Ele começa a entrar em pânico. Meu Deus, eu vou morrer, e agora o navio vai naufragar. Ele olha para o lado, esses missionários morávios, que tinham tido um avivamento, que tinham um conhecimento muito grande de Jesus, tinham um relacionamento com Jesus, eles estavam tranquilos do lado dele. Então, ele olhou para o lado, as pessoas estavam muito tranquilas. E isso incomodou muito ele. Nossa, eu tenho Jesus, eles estão falando que tem Jesus, eu estou aqui desesperado com a morte e eles estão tranquilos. Tanto que ele falou uma frase muito famosa: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Quando ele chega na América, ele encontra um missionário morávio que pergunta para ele: você conhece Jesus? E ele falou: claro, ele é o Salvador do mundo. Aí o missionário falou: tá, mas você sabe se ele morreu por você? E aquilo mexeu muito com ele. As missões ali na América do Norte não deram muito certo, ele voltou para a Inglaterra, então ele entendeu
estudando a carta de Romanos, e ele falou o seguinte: senti em meu coração um ardor estranho. Senti que confiava em Cristo e somente nele para a minha salvação. E me foi dada a certeza de que ele redimira os meus pecados, os meus, e me havia salvo da lei, do pecado e da morte. Então ele percebeu uma coisa: não basta você crescer numa família cristã, não basta você frequentar a igreja, não basta isso, não é só isso. Ele se questionou internamente: será se eu sou realmente um cristão genuinamente convertido? Será se eu vivo um cristianismo real ou um cristianismo por osmose? Está todo mundo indo, então eu vou também. Então, isso influenciou ele a viver uma vida, depois de se autoanalisar internamente. Ele reconheceu que de fato ele não conhecia o Senhor Jesus ainda num relacionamento real. Então ele agora foi para o mundo externo. Ele foi para missões, ele entregou sua vida. Agora o alvo dele era evangelizar, falar para o máximo de pessoas possíveis sobre Jesus. Então ele impactou muitas pessoas na época. Foi ele que começou um dos maiores avivamentos na história moderna. Como saber se alguém é verdadeiramente convertido? John Wesley foi um homem que experimentou isso. Uma dúvida: será se eu sou verdadeiramente convertido? Primeiro vamos entender o que seria uma conversão bíblica, tá bom? O que seria então uma conversão bíblica? Abra comigo, por favor, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. A razão para... Eu vou falando aqui, pode ficar tranquilo, tá bom? A razão para nós termos muitos cristãos nominais hoje em dia, ou seja, que apenas por nome são cristãos, que não confessam uma fé verdadeira e tal, é o fato de as igrejas não entenderem o que é uma conversão genuína. Para começar esse diagnóstico sobre o que é uma conversão genuína, a gente primeiro precisa entender a condição do homem sem Jesus, tá bom? Esse texto fala sobre isso. Alguém pode ler para a gente, por favor? Efésios capítulo 2, do 1 ao 3. Alguém levanta a mão e aí um irmão com o microfone vai levar para você. Quero que vocês... Aqui na frente, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, obrigado, minha querida. Para nós entendermos então o que é uma conversão genuína, estamos entendendo como era o homem antes de Jesus, porque para saber a cura, a gente precisa saber primeiro a doença, né? Ninguém chega no médico e o médico já chega com a cura. Não, você chega e fala a doença. Nesse texto então, nós vemos o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. No âmago do homem, na essência do homem, o homem é pecador. O homem sem Deus, sem Jesus, o homem que vive no pecado, ele é totalmente alienado de Deus. E ele é hostil para com Deus. Quantas pessoas nós vemos no mundo de hoje que não tem Deus, elas vivem naquela vida totalmente aprisionada. Então tudo que ele faz agora é para satisfazer os próprios desejos. O homem não tem força sozinho para lutar contra o pecado, até porque ele nem sabe que é pecado, ele só faz tudo que está errado, tudo que desagrada a Deus. O homem sem Deus, ele não quer mais saber de adorar a Deus, porque ele é escravo do pecado. Ele é como um morto vivo, como um zumbi. Eu coloquei um zumbi ali para você lembrar disso. Então hoje em dia, você pode ver muitas pessoas por aí no mercado, na feira e tal, que são de fato pessoas mortas.
vivas. A pessoa está andando por aí, só que ela não tem a vida dentro dela, que é o próprio Jesus. Então pessoas casam, têm filhos, estudam, trabalham, vivem, morrem, e não experimentou a vida verdadeira. E é isso que nós queremos, porque em Jesus nós experimentamos nova vida, e vida em abundância. Sim, em Jesus há vida em abundância. Abre comigo, por favor, e outra pessoa lê. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8. Aqui na frente, por favor. De 5 a 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Obrigado, minha querida. Só até o 8 mesmo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A mentalidade de quem anda na carne, de quem vive na carne, a mentalidade de quem não tem Jesus é morte. Não é vida, é morte. Caminhos de morte, caminhos de destruição. O homem, naturalmente, sem Deus, ele é pecador, culpado diante de Deus e merece a punição do Deus justo. Então, nós observamos o seguinte: a menos que haja uma completa transformação, a menos que venha alguém em direção ao homem e mude a sua condição espiritual, ele está condenado ao julgamento. Ele nem deseja agradar a Deus. O homem precisa desesperadamente ser mudado. O homem natural precisa de um novo coração. Ele precisa de um coração que o Espírito Santo venha até ele, transforme o coração de pedra em um coração de carne, um coração vivo. Então, quando ocorre essa mudança de estado, nós entendemos que é uma conversão genuína. E essa conversão genuína é uma mudança radical. É uma mudança de vida, que agora, tudo que eu faço, não é mais para os meus próprios desejos, para minhas próprias vontades, mas agora é para agradar, única e exclusivamente a Deus. Então agora eu não vivo mais para servir ao pecado, mas na verdade eu vivo uma vida livre, para seguir e adorar a Deus. Então, a conversão, ela é uma mudança de vida. Ela não é só uma decisão. Essa mudança não é só uma questão de retidão moral, de comportamento. A conversão, ela não vem de autoajuda, de chegar aqui e falar assim, ó, o seu comportamento tem que mudar, porque tem que mudar, e porque tem que mudar. Não. A conversão genuína tem a ajuda do Espírito Santo dentro da pessoa. Então não basta apenas a pessoa ter demonstrações exteriores de uma conversão. É algo interior. E assim, uma demonstração exterior. Quantas pessoas você já ouviu na história desse mundo aqui que nós estamos, esse mundo de meu Deus, que estavam aqui na igreja, viviam aqui a vida, coisa mais linda, até levantava a mão na hora do louvor, e aí dá 1, 2 anos a pessoa está totalmente acabada, esqueceu totalmente de Jesus, nega até a fé e tudo mais. Quantos aqui já ouviram histórias desse tipo? Pessoas, estamos num auditório de mais ou menos 90 pessoas, isso é assustador. Isso é assustador para você? É assustador para todo mundo aqui? Estamos vivendo um cristianismo de papel crepom, tá bom? Isso é uma realidade hoje em dia. As pessoas vivem um cristianismo como se não fosse, sou cristão. Já ouviram alguém falar assim? Não tinha mais nada para virar. Eita, perdão. É bom que acordou vocês. Não tinha mais nada que virar, virou crente. Já ouviram alguma coisa assim? Gente, isso é assustador. Porque o evangelho não é isso.
O Evangelho é vida, vida em abundância, vida em Jesus, relacionamento real com Ele, conversão genuína. Então, não depende necessariamente, nós vemos então que não depende necessariamente de um simples levantar a mão, ir aqui à frente e aceitar. Eu já deixo o irmão complementar. Então a gente vê que não depende só de um levantar a mão ou ir na frente aqui num retiro, alguma coisa, e falar que aceitou Jesus. Não, é algo interno, é algo genuíno. O irmão ele quer contribuir. Alguém, aqui, ó, isso, bem atrás aí. Pode falar, meu querido. Certa vez, um cidadão me falou assim: eu já fui crente. Essa expressão, eu já fui crente. Eu falei para ele: meu amigo, você nunca foi crente. Porque uma vez crente, nunca mais deixa de ser. Aquele que se converte genuinamente vai ser sempre um crente. Ele vai ser sempre um cidadão que tem a esperança da vida eterna nos céus, com Deus, com Jesus Cristo e com todos os salvos. Entende? Eu disse para ele, e ele ouviu. Se ele tomou alguma atitude depois, eu não sei, tá? Mas eu ouviu. A gente deve sempre falar aquilo que é de acordo com a palavra de Deus. Sempre. Nunca fechar a boca. Nunca perder a oportunidade de anunciar essa tão grande graça, né, que é a nossa salvação. Amém? Amém. Obrigado, hein? Obrigado. E é exatamente isso. Então, o que acontece ali na conversão é uma transformação dramática. É algo, então, que vem a um local que estava morto, enfermo, destruído, desolado, acabado, afundado, e agora resgata, salva, dá vida, transforma, restaura. Isso só é capaz por causa do Espírito Santo. Não é apenas demonstração física, é por meio do Espírito Santo. Então, na conversão, o Espírito vem com duas graças, que é entendido como graças gêmeas, porque vêm ao mesmo tempo, né? O arrependimento e está escrito no slide, pode falar comigo? Fé. Então, a fé vem ao coração do homem. Então, os pecadores se voltam, então, agora a Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, que opera nele arrependimento e fé. Eu queria ler com vocês alguns textos, a gente vai lendo com eles, temos um tempinho. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Um cristão genuíno não nasce de descendência natural. Ele não nasce pela vontade da carne, pela vontade do homem. Ele nasce de Deus. Não é algo natural, meus caros. O que nós estamos vendo aqui, por exemplo, é um auditório com pessoas transformadas por Deus. Tá bom? Transformadas por Deus. Eu espero que você esteja experimentando isso. Uma transformação genuína por Deus. João 3, versículos 3 a 8. João 3, 3 a 8. Em resposta, Jesus declarou. Aqui é o encontro de Jesus com Nicodemos, nesse diálogo aqui. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho?
é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, assim como você não consegue dizer de onde vem o vento, para onde vai o vento, o Espírito vem assim na vida do cristão, sem ele querer, sem ele buscar alguma coisa. Ele vem. Você não consegue dizer para onde ele vem, assim como o vento, né? O Espírito vem até você, ele te encontra, ele te salva, ele te transforma. João, capítulo 6, versículo 44. João, capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos, ninguém vai ao Pai se não for levado pelo próprio Deus. O Espírito vem e nos transforma, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 15, verso 16. João, capítulo 15, verso 16. Olha o que Jesus fala. João, capítulo 15, verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês não me escolheram, eu te escolhi. É diferente o cenário. Nós estamos vivendo num mundo hoje em que pessoas acham que escolhem a Deus. Eu não escolho, Deus me escolheu. Hoje em dia tem muita gente que fala isso de time, né? Então, eu sou flamenguista, tá? Eu não escolhi o Flamengo me escolheu. Não tem nada a ver. Eu não escolhi a Deus, Deus me escolheu. Você escolhe torcer para um time ou não, fazer alguma coisa ou não. Mas Deus te escolheu. Deus veio e operou em você. Agora abre comigo, por favor, no Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 18. Nesse momento aqui da história, estavam tentando dialogar, saber o que era, se o Espírito tinha vindo para os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não são judeus. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Ou seja, Deus concedeu arrependimento. Jesus veio também para salvar até aqueles que não são judeus, ou seja, os gentios. Todos nós aqui. Amém? Então Jesus não veio só para os judeus. Imagina se tivesse sido só para os judeus, seria muito complicado. Ele veio também para os não judeus. Ele veio para os gentios. Ainda bem, porque eu vim lá de Roraima, era muito longe, eu não tenho parentesco nenhum judeu. É muito distante, mas ele me encontrou. Então, vocês que moram aqui em São Paulo teriam... Enfim, estou só especulando aqui. Abre comigo, por favor, em Efésios. Efésios 1. A gente estava lá, Efésios 1, 13 a 14. 13 a 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção
daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Quando vocês ouviram, quando vocês creram, vocês foram selados pelo Espírito Santo. Então vocês não se selaram. Percebe? Quando você ouviu, quando você creu, você se selou. Não, você foi selado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio até você e te salvou. Isso é muito bonito, porque nós vemos uma salvação que ela garante até o final. Então Jesus, por meio do Espírito Santo, estará conosco até o final. E ele fala, né? Eis que estarei convosco para todo o sempre. Então essa salvação, conversão genuína, é algo que perdura para todo o sempre. É um selo, é uma garantia. O Espírito Santo em nós é uma garantia da nossa redenção, da nossa salvação no final. Abre comigo também, por favor. Estamos acabando já. Primeiro a Pedro 1, 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Vocês foram regenerados. Vocês não se regeneraram. Vocês não se salvaram. Vocês foram regenerados. Não baseado numa coisa perecível, não num Maomé, não num entendimento errado da vida. Vocês foram regenerados por meio de uma semente imperecível, o evangelho da verdade, o evangelho de Jesus. Então o evangelho não se baseia numa coisa perecível, uma coisa que passa, uma coisa que hoje está e amanhã pode não estar. Teve um cantor de rock muito famoso que ele falou que ele era mais famoso que Jesus. Um cantor famoso, que eu nem lembro o nome dele agora para falar para vocês, de tão famoso que ele é. Eu lembro de Jesus. O mundo lembra de Jesus. Antes e depois dele, o mundo vai lembrar de Jesus. Tenho certeza disso. Abre comigo o último texto, por favor. 1 João 4, 10. João 4, 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Como propiciação pelos nossos pecados. Lembra? O homem estava morto em seus delitos e pecados, totalmente avesso a Deus, totalmente separado. Mas Ele veio, nos amou e enviou seu Filho para morrer por nós. Ele veio até nós. Então uma conversão genuína, uma conversão bíblica, passa por precisar de um Salvador, que é o próprio Jesus. Ter um entendimento desses textos e de alguns outros. Eu gostaria de ler para vocês a Confissão de New Hampshire. Tá bom? New Hampshire. Essa confissão é muito famosa e eu vou ler o seguinte. Leio. Cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e graças inseparáveis, operadas em nossa alma pelo Espírito regenerador de Deus, por meio das quais, sendo profundamente convencidos de nossa culpa, perigo e incapacidade e do caminho da salvação por Cristo, retornamos a Deus sem fingimento e sinceramente, com contrição, confissão e súplica, por misericórdia. Ao mesmo tempo, recebemos genuinamente o Senhor Jesus Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei, confiando somente nele como único e todo suficiente Salvador. Então nós vemos então que uma conversão genuína passa por convicção genuína do pecado que separa o homem de Deus, arrependimento e confiança somente no Senhor Jesus Cristo para a salvação e fé. Então,
é necessário nós conhecermos a nós mesmos. Será que houve de fato uma transformação no meu modo de vida? Será que hoje eu experimento da graça de Jesus, da vida de Jesus, da transformação redentora de Jesus por meio do Espírito Santo na minha vida? Ou será que eu tenho vivido um evangelho por osmose? Algo que, é inconstante, tanto faz. Poxa, que tristeza. Novamente, eu fico triste de me lembrar. Estamos num auditório de mais ou menos 90 pessoas, e muitos de nós conhecem pessoas que pareciam salvas, mas de fato não eram. Eles saíram do meio dos nossos para provar que não eram dos nossos. O pastor Elias quer complementar aí. Ontem à noite... Acho que eu sei que me passou essa gripe. Ontem à noite, depois das 10 horas, uma irmã encaminhou uma mensagem dizendo assim: por favor, pastor, preciso da tua ajuda. Meu irmão está internado no hospital e eu fui visitá-lo, e ele frequentava uma igreja pentecostal muitos anos, desde pequeno, mas ele está mal e ele acha que vai morrer. 50 e poucos anos, mas ele está realmente mal. E ele acha que vai morrer, não vai sair dele. Ele pediu para eu chamar alguém, porque ele quer se arrepender, ele quer voltar para Deus. Gente, um pedido como esse a gente não pode deixar para amanhã, né? Então eu fui ontem à noite lá, esperei mais de uma hora aguardando ele sair de um local e ir para um outro local onde eu poderia visitá-lo. E interessante, conhece a palavra, mas não conhece a verdade. Eu entendo isso. Não conhece o que essa palavra é de verdade para ele. E eu senti uma pessoa que mesmo conhecendo a palavra de Deus, não tinha certeza da salvação. E ele precisava daquele momento ali para poder falar com Deus. Dificilmente, com muita dificuldade, ele orou comigo ali. E até um outro companheiro do lado ficou sensível à situação. Mas é essa a realidade que a gente percebe de igrejas que ensinam, mas não vivem a verdade. E na hora da morte, que possivelmente virá para ele, é triste de não saber que ele mesmo poderia orar ali, se arrepender e falar: Senhor, eu pequei contra o Senhor, estou afastado da igreja há um tempo, preciso retomar com o Senhor. Igreja talvez não seja mais para ele, mas Deus, ele poderia ter feito isso, mas não tem esse conhecimento. E isso é triste, por isso que nós precisamos entender a verdade e aplicar isso de fato, como o irmão falou aí a respeito. Okay? Exatamente. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa nesse momento? Não? Muito bem. Então, tá bom, Felipe, você falou muita coisa, você falou então sobre nós conhecermos, nós entendermos de fato o que é uma conversão bíblica. Então é uma transformação dramática, uma transformação necessária, totalmente necessária. Algo que transforma, que regenera. Vocês estão liberados para tomar um cafezinho e no retorno a gente continua. Tá bom? Valeu. Muito bem, muito bem. Vamos voltando. Vamos voltando, meus queridos. Vamos continuar a nossa aula. Bom, depois de um lanchinho desse, que apareceu ali depois, um sanduichinho, né, e um chá gelado do chá da amiga, nossa, a combinação ficou muito boa. Vamos continuar então a nossa aula. Nós vimos até então que um cristão, uma pessoa longe de Deus, precisa ser encontrado pelo Espírito Santo, precisa ser transformada, regenerada. E agora, como que nós entendemos então a conversão genuína?
como começar, o que fazer agora, nós aqui, cristãos de uma igreja, estamos visitando ou frequentando, ou só de passagem por aqui, ou estamos aqui sempre, conhecendo a nossa própria alma. Como começar? Examinando a nós mesmos. Nós precisamos perguntar a nós mesmos se nós recebemos, de fato, uma mudança de coração, operada pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Isso é espiritualmente saudável que nós façamos. Nós, como cristãos, fomos exortados pela Bíblia a fazer exames em nós mesmos, examinando a nós mesmos, para saber se estamos na fé. Por exemplo, abre comigo, por favor, 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 2 Coríntios 13, 5. Você pode ler, Giovanni? Está com o microfone na mão aí? 2 Coríntios 13, 5. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Outra pessoa também lê, por favor. Filipenses 2, 12. Filipenses 2, 12. Filipenses 2, 12. Só levanta a mãozinha, alguém vai chegar para te dar um microfone. Alguém participa? Aqui. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Legal. E por último, eu vou ler aqui, tá bom? 2 Pedro 1, 5 a 11. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então a primeira coisa a fazermos é analisarmos a nós mesmos. Será que eu estou agindo como alguém verdadeiramente salvo? Aqui não estou falando de uma dúvida. Então, pode ser que eu não sei. Pode ser que não. Não. Se eu tenho de fato a convicção de que o Espírito Santo está em mim, será que eu estou agindo em rumo ao alvo, correto? Será que eu estou agradando a Deus com a minha vida? Uma demonstração genuína, como fala lá em Gálatas, do fruto do Espírito, ou seguindo também as bem-aventuranças de Jesus, lá em Mateus capítulo 5. Então, eu gostaria de trabalhar aqui algumas implicações, algumas perguntas, algumas implicações interiores e exteriores, tá bom? Algumas implicações que nós vamos fazer aqui nessa manhã. Perguntas interiores e exteriores. Todas elas baseadas no livro de 1 João. Tá bom? 1 João, então, ele nos dá alguns direcionamentos em relação a descobrirmos se de fato fomos genuinamente convertidos. Nós vamos usar bastante eles aqui. Então, primeira pergunta, acompanhe comigo aí. Andamos na luz ou nas trevas? Andamos na luz ou nas trevas? Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uma pessoa que ela foi genuinamente convertida,
ela se entristece por conta do seu pecado. Ela tem ódio do pecado cometido. O seu desejo é andar na luz de Cristo. Então, há dois caminhos: trevas e luz. As pessoas que foram genuinamente convertidas, elas andam em direção à luz. Elas buscam uma vida de integridade, uma vida de retidão. Não somente em uma, mas em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. Então, você vê que não basta eu falar que eu sou cristão e vir aqui dar o dízimo, ou seja, estou sendo generoso, mas chego no meu trabalho, eu sou outra pessoa, me transformo e não sou mais cristão. Em todas as áreas da vida eu tenho que ser íntegro. Eu tenho que ser um ser completamente transformado, completamente salvo. Não é algo assim, não. Eu sou cristão aqui no meio de quem está aqui comigo. Eu saio daqui, aqui é o crente Raimundo, né? Que é conhecido como crente Raimundo. Pé na igreja, um pé no mundo. Não, crente não, né? Pessoa. Gente, não é isso. Não, tá bom? Não é isso. Pessoas que vivem no modo habitual e impenitente, ou seja, não ligam para o pecado que acabaram de cometer. Se o Espírito Santo não está incomodando, poxa, muito provavelmente essa pessoa não foi genuinamente convertida. Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Isso não quer dizer que nós, como cristãos, nunca mais vamos pecar. Não é isso. Mas quando nós pecarmos, nós vamos olhar para Jesus, entendendo: fui perdoado por Ele. Ei, preciso me arrepender do meu pecado. Eu fui confrontado pelo Espírito Santo, pela palavra, agora eu preciso me arrepender. Eu estou andando na luz ou estou andando nas trevas? Como tem sido a sua caminhada? Faço essa pergunta a você. Eu vou passar por alguns pontos aqui, tá bom? Eu não elenquei como 1, 2, 3. Algumas perguntas que a gente vai fazer. Se alguém quiser contribuir, contar uma história, esse é o momento, tá bom? Você pode levantar e contribuir e falar. Eu lembro da história de um jovem que ele falou para mim o seguinte: eu já ouvi falar de Jesus, e tal, mas não vou, eu vou deixar para seguir mais tarde, quando tiver mais velho. Isso aí não é só um jovem que fala, né? Então, são muito mais jovens. Eu vou deixar para ir para a igreja, para ser certinho, depois que eu já tiver curtido tudo que der. Aí no final da vida, aí eu volto para como se nada tivesse acontecido, né? Tá, tudo bem, sempre fui salvo. Opa, será que é isso mesmo? Será que a gente está entendendo o que de fato é o cristianismo? Será que é só um momento ali da decisão e eu posso viver do jeito que eu quiser? Romanos 6 alerta muito sobre isso, né? Não abusem da graça. A graça, ela veio para nos salvar, sim, mas ela veio para nos transformar, e agora eu tenho consciência do meu pecado, agora eu não quero mais viver nessa linha de pecado. Não quer dizer que eu não vá mais pecar, mas quer dizer que eu não vou mais querer andar nesse caminho constantemente, todos os dias da minha vida, e dizer: não, depois eu me arrependo, vivo aqui, faço, peco mesmo, e depois... Que isso? Não é sobre isso. Próxima pergunta. Amamos a Deus, o Pai? Olha só. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Algumas pessoas, então, que olham para o cristianismo e fazem uma distinção muito, muito drástica aqui. Então, Deus, o Pai, é um Deus vingativo, um Deus mau, um Deus malvadão do Antigo Testamento. Então, aquele que matou o povo no deserto, só olha para isso. Matou o povo no deserto, fez tudo. Deus Pai é isso. E o Deus Filho é amor, paz, mansidão, perdão. E aí eles fazem o quê? As pessoas olham: Jesus é um Jesus do amor,
né, da liberdade. Então agora eu vou viver a minha liberdade. Então eu posso fazer o que eu quiser porque Jesus é amor. Jesus é paz. Deus Pai não, Deus Pai é malvadão. Será que esse é um entendimento verdadeiro, genuíno, de uma conversão genuína? Faz assim com a cabeça. Não, tá. Então Deus Pai não é um Deus tirano. Deus Pai não é um Deus insensível. Pessoas acreditam que pelo fato de Jesus ser amoroso, manso, humilde, Deus não vai julgar elas no final. Pessoas pecadoras. Então é o seguinte, chegam para pessoas e falam o seguinte, para onde você vai quando você morrer, você já sabe? Aí a pessoa fala o quê? Isso aí é com Deus, né? Isso aí é com Deus. Aí a pessoa fala o seguinte, é com Deus? Tá, mas o que você acha que vai acontecer? Mas Deus é amor, né? Jesus é amor, então eu vou para o céu, está garantido. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Será que essas pessoas amam a Deus, o Pai? Essa é uma pergunta. Não se pode aceitar o Filho sem aceitar o Pai. O amor a Deus, o Pai, é um teste da conversão genuína. Nós olhamos para Jesus e olhamos para o Pai. Deus é amor, Deus é bondade, sim. Ele é justiça, sim também. Deus o Pai, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, traçou um plano redentivo para salvar os seus. Então Deus o Pai é um Deus gracioso. Deus o Pai é um Deus que lá no Antigo Testamento, o povo pecando contra ele, mesmo assim ele demonstrava graça, deixando o remanescente fiel, perdoando os pecados, aceitando e tudo, mas também não sendo complacente contra o pecado. Ele punia o pecado, mas ele é fiel. Fiel o quê? A sua palavra. Então ele sempre deixava o remanescente fiel. Deus cuida dos seus. Que lembra da pregação de domingo? Deus cuida dos seus. Deus é um Deus bondoso. Amamos a Deus, o Pai? Essa é uma pergunta que deve se fazer. Amamos os outros cristãos? Olha só, amamos os outros cristãos? O amor, então, ele agora é intrínseco a alguém que foi regenerado por Jesus. Antes de ler esse texto aqui, eu vou ler um texto aqui, tá bom? Focando no que eu estou falando. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, também ama ao que dele foi gerado. Tá bom? Beleza. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos... Legal. Quem não ama, permanece na... Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Próximo versículo. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. João aqui ensina que agora nós somos chamados, nós somos ordenados a amar uns aos outros. Então a pessoa que diz que é cristã, está ali na igreja, vivendo e tal, mas não ama os seus irmãos, tem alguma coisa muito errada aqui. Então, a gente vê que não é só o levantar a mão num louvor, ou ficar gritando glória, glória, aleluia aqui na igreja, ou não sei, fazendo alguma coisa, uma demonstração, mas é demonstrando amor aos irmãos. O amor agora nos encontrou. Então agora eu espalho esse amor, eu experimento desse amor com os irmãos. Se nós temos um amor frio entre nós, irmãos, tem alguma coisa esquisita. Será que, de fato, nós compreendemos a verdade do Evangelho de que nós precisamos demonstrar o amor uns aos outros? Será que... É interessante, né? Tem muitas histórias desses
a gente está gravando aqui no YouTube, né? Mas daqueles pastores que falam o seguinte: tá lá na frente e grita e vai, aleluia, e vem e cura e milagre e vai e não sei o quê. E aí chega na senhorinha e fala o seguinte: você tem que me dar R$1.000 para você poder garantir o seu tijolinho no céu. Não sei quantos aqui já ouviram essa historinha do tijolinho no céu. Cada dinheiro que você dava lá, você comprava um tijolo no céu. Enfim, aquilo ali é total palhaçada, né? Uma enganação. Mas um pastor que se diz se diz ali convertido, genuinamente convertido, né? Tudo mais, que prega, que vai, que não sei o quê, e não ama os seus irmãos, que não demonstra amor pelos seus irmãos, será que é isso mesmo? Será que Jesus morreu para ensinar a gente assim? A demonstrar um amor barato, uma coisa assim tão superficial? Será que foi para isso mesmo? Temos que nos perguntar esse tipo de coisa. Alguém quer complementar? Não? Gente, fica à vontade, tá? A gente está no templo, mas estamos numa sala de aula. Pode falar. Legal. Próxima pergunta. Temos o testemunho do Espírito assegurando-nos que somos filhos de Deus? Temos o testemunho do Espírito assegurando-nos que somos filhos de Deus? Olha o que fala lá em 1 João 3:24. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, ele nos deu, ele colocou em nós o Espírito Santo. Nós lemos um textinho anterior que ele nos selou para a salvação. Então, o Pai nos enviou o Espírito e ele nos assegura da nossa adoção na família de Deus. Nós sabemos que vivemos em Deus e ele em nós, porque nós recebemos o Espírito. É interessante que na história que a gente ouviu lá no início, de John Wesley, ele sentiu um amor sobrenatural, um encontro real, verdadeiro com Deus. Eu não lembro como foi a sua conversão. Se você lembra desse momento. Me perguntaram isso ontem. A gente estava conversando sobre a questão de conversão e tudo mais, e eu lembro muito claramente, teve um momento, eu não lembro o dia exato, mas eu estava com a minha mãe, num sinal, no carro, né? No carro, no sinal, e ela sempre pregava para mim assim o evangelho, falava para mim de Jesus, falava e tal. Eu ia para a igreja todos os encontros que você imaginar. Eu tinha uns 9, 10 anos. Todos os encontros que você imaginar, desde pequenininho eu estava lá. Mas eu ia, mas não entendia ainda esse relacionamento com Jesus. E minha mãe sempre pregava muito para mim, falava e tal. Teve um momento, naquele dia, lembro como se fosse hoje, que ela falou para mim o plano de salvação ali, e veio algo em mim e eu falei, eu creio em Jesus. Foi algo assim que tomou conta do meu coração. Eu falei, eu creio em Jesus. Aquele momento ali eu entendi. Aquele momento ali eu entendo e eu falei, mãe, eu quero aceitar Jesus. Eu quero, o que eu faço, né? Como é que é? Eu estou sentindo algo em mim aqui que eu preciso entender o que está acontecendo. Aí ela, sabendo já, né, orou comigo. Aí o sinal lá abriu, os carros querendo passar, aquela confusão. Mas foi festa. Eu não lembro como foi o seu momento, tá bom? A gente não está falando aqui de uma áurea, um momento, transcendeu, flutuei. Não é isso. Mas um momento em que o Espírito Santo veio ao seu coração. Alguém tem alguma história para falar sobre você, ou sobre algum conhecido, sobre esse momento de encontro? Se você lembra, como foi esse momento para você? Ninguém aqui tem o Espírito Santo? O que está acontecendo? Vamos lá, alguém? Só um. Aí. Então, eu me converti, aliás, fui convertida, né, por Deus. Quando a minha filha tinha uns 14 anos, ela vinha na igreja e eu não. Eu era católica, mas não praticante. E essa menina mudou do dia para a noite. Aí eu comecei a observar aquilo nela, porque ela me convidava para vir, mas eu resistia. Obrigada. Eu resistia bastante, né? E fazia muitas perguntas e elas respondiam. Era a Cristina,
Cristina Thompson, a filha da Cidinha, Fátima, e a minha filha, que elas frequentavam. Então eu vim através dela. Era lá no Botafogo. E eu comecei a frequentar, até o dia que veio um pregador, mas infelizmente eu esqueci o nome dele. Mas ele fez uma pregação tão linda, que eu falei, eu quero esse Deus para mim. Nesse momento que eu falei isso, daí eu senti uma coisa entrou em mim, que eu não sei explicar direito o que era, deve ser o Espírito Santo, que agora eu tenho mais conhecimento, posso dizer que é isso. Mas foi assim, um sentimento maravilhoso. Quando eu lembro hoje, eu até me emociono, porque foi assim, para mim foi assim, muito visível. Não foi uma coisa que com o tempo, não foi isso não, foi instantâneo para mim. Então foi uma sensação maravilhosa. Amém. Amém. Eu vi uma movimentação, alguém mais tem alguma outra história para contar? Ali. Eu tenho uma história, mas senta que lá vem história. Eu, desde criança, desde pequenininho, eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Eu sempre fui uma pessoa muito responsável. E eu acreditava em Deus, mas eu não acreditava no Deus que pode tudo. Eu acreditava num Deus que pode, mas que também tinha o seu limite. Entende? Além daquele limite, ele não podia agir. Tá? Aí eu me casei, eu era católico nominal. Quando menino, minha mãe levava eu nas missas, né? Tá? Depois, quando me tornei já adulto, eu não me desliguei. E quando eu me casei, né, com essa maravilhosa mulher aqui do lado, um cunhado meu, irmão dela, se converteu lá na Igreja Batista Redenção, em São Paulo, na Taliba Leonel. E ele ficou, depois que ele se converteu, é uma coisa que a gente não sente mais nos crentes hoje. Ele ficou preocupado com os irmãos, com as irmãs dele, da família dele, com a família dele. E ele ia, visitava cada irmão e falava, ia na minha casa, né, e falava do Evangelho para nós. Aí eu dei a ideia para ele, faz o seguinte, o nome dele é Geraldo Messias. Aí falei para ele, Geraldo, faz o seguinte, vamos marcar um dia da semana para nós reunirmos a família, pode ser aqui na minha casa, reúne a família e você fala para todos nós. Prega para todos. E aí começou, né? Com o passar do tempo, a igreja começou a acompanhar o trabalho ali, né? E eu e ela, nós passamos a frequentar a Redenção, a Igreja Batista lá em São Paulo. Passou um tempo que nós estávamos já na escola bíblica, estudando, conhecendo, lendo a palavra, né? À medida do passar do tempo, a fé ia crescendo nos nossos corações, né? Houve uma série de conferências lá na igreja, e veio um pastor lá da primeira Igreja Batista de Campinas, pastor João Batista, já idoso, né? E ele era o preletor da série de conferências. E aí, no último dia, quando ele chegou ao final do culto, ele fez o chamado, né? Ele fez o chamado. E eu levantei
e fui até a frente. Né? Eu estava lá e eu olhei do lado, a minha cara metade estava comigo. Né? Porque nós compreendemos a verdade naquele dia e decidimos a seguir esse maravilhoso caminho, que é o caminho da salvação. Né? A vida eterna com Deus, isso é um privilégio, entende? Que certa vez eu vi um pregador, né, dizer o seguinte, que não aceitar o evangelho é até uma questão de inteligência, sabe? Por quê? Não é possível, né, que algo que é tão claro para nós, as pessoas não consigam ver. Não é verdade? Mas a gente sabe que isso é desígnio de Deus, né? Eu acredito, por exemplo, como é que chama aí quando a pessoa predestinação. Eu acredito na predestinação da parte de Deus. Da parte de Deus, ela é verdadeira. Porque Deus sabe todas as coisas. Nós não cremos no Deus onisciente, que conhece todas as coisas. Então, Ele sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Agora, o problema é que nós é que não sabemos. Entende? Deus sabe, nós não. Entende? Nós também aceitamos o Evangelho, não foi porque nós quisemos. Realmente, é como diz lá João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Foi Ele que nos chamou. Sim. Não é verdade? Então, nesse dia lá, com a pregação de João Batista, eu e ela, marido e mulher, compreendemos a verdade. Amém. E aí nós ingressamos na vida cristã e estamos aqui aguardando a grande chamada do Pai, né? Que vai ser para nós irmos para um lugar que e não dá para imaginar, mas vai ser muito maravilhoso. Deus continue nos abençoando. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Exatamente. Então nós vemos que não é algo somente cognitivo, não é questão de entendimento de texto necessariamente da Bíblia, até porque tem muitos ateus que conhecem a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia, né? Sabe muito da Bíblia. Não, então não é questão necessariamente cognitiva, mas é algo que é uma transformação interna feita pelo Espírito Santo. Próxima pergunta. Estamos perseverando na fé? O que é nascido de Deus vence o mundo. Deixa eu ler esse texto, né? O que é nascido de Deus vence o mundo. A fé genuína, então, ela é perseverante. Aquele que crê e continuam a crer são aqueles que vencem o mundo pela fé em Cristo. Isso não significa que as pessoas não vão ter problemas, inquietações na vida, mas que, apesar disso, nós prosseguimos em fé, confiando em Jesus, no seu plano, na sua verdade, na sua vontade para todas as coisas. Afinal, nós estamos perseverando, não pelo nosso próprio braço, mas porque o Espírito Santo nos selou para o dia da salvação. Ele nos ajuda, Ele nos orienta no caminho da verdade. Então essas são as perguntas que nos ajudam a fugir de dois extremos. Então, há dois extremos aqui. O desespero, tá bom? E a crença fácil. Então, pessoas são tentadas à dúvida, ao desespero. Ou, talvez, as pessoas estão pensando assim, é uma crença fácil. Tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser aqui, depois eu vou lá e aceito Jesus. Ou eu estou no desespero. Então as pessoas, eu preciso saber se eu vou para o inferno ou não, eu preciso saber. Não, o entendimento correto aqui, eu vou acelerar um pouquinho por causa do tempo, um entendimento correto aqui no meio, um entendimento moderado, é o seguinte: essas perguntas, eu faço elas a mim mesmo e analiso. Eu estou perseverando na fé, eu tenho demonstrado frutos cristãos. Essa pessoa que está aqui, que está se dizendo cristã, ela tem de fato testemunhado que tem o Espírito Santo dentro dela.
nós amamos uns aos outros, encorajando, desafiando uns aos outros na fé, fazendo perguntas sérias sobre a nossa fé, às vezes até uns aos outros. E é para isso que nós estamos aqui, como irmãos em Cristo, por isso que nós nos reunimos também, para fazer perguntas como essas, para ajudarmos uns aos outros, caminharmos juntos, ajudando uns aos outros, entendermos mais sobre o nosso Deus, caminharmos juntos rumo à eternidade, ao local, né, que vai ser muito legal. Nós vamos para casa, finalmente. Então, como cristãos, nós vivemos numa sociedade muito plural, muito complexa. Então, temos que fugir de um entendimento barato sobre o que é conversão genuína, que não é nem indo para o desespero, nem para complacência. A gente fez agora algumas implicações interiores, algumas perguntas interiores. Agora, implicações exteriores. Então, agora que eu estou vendo que realmente eu fui convertido genuinamente, então é isso mesmo, eu já entendi isso pelo Espírito Santo que veio até mim, ou eu já entendi que essa pessoa aqui, esse meu irmão, foi encontrado pelo Espírito Santo e ele foi salvo genuinamente. O que faz agora? Isso tudo ruma à evangelização. Então, nós olhamos para o interior, e agora quando nós olhamos para o exterior, nós analisamos o nosso entendimento sobre o evangelismo. Como membro de uma igreja saudável, o cristão, olhando para o aspecto da evangelização, ele entende o seguinte: quem converte, transforma e regenera é o próprio Deus. Que nele falou, não é uma questão cognitiva, né? Não é uma questão de conhecimento, mais conhecimento. Quem converte, transforma e regenera é o próprio Deus. Quantas pessoas você tem na sua família que não são cristãos, apesar de você pregar, falar, ensinar, mostrar, viver, e a pessoa não é salva. A pessoa não entende. Querido, conversão genuína vem de Deus. Quem converte, transforma e regenera é o próprio Deus. Então, a evangelização, ela não é uma mera questão técnica, tá bom? Não é uma questão de só falar para outra pessoa. Não, é uma questão de dependência de Deus. É uma questão de entender que é Ele que faz a obra. Eu vou me esforçar para falar da melhor maneira que eu conseguir. Eu vou me esforçar para ter o melhor entendimento possível de um texto, para poder explicar para outra pessoa. Mas no final, quem vai fazer vai ser Deus, o Espírito Santo na vida da pessoa. Regenerar, mudar, transformar, fazer nascer de novo, fazer nascer, né, do Espírito. Deus é que vai abençoar a palavra. E a próxima aula vai ser sobre isso. Um membro de igreja saudável é um membro que entende a evangelização. Tá bom? Então a próxima aula vai ser sobre isso. Gostaria de ler aqui a conclusão. Um membro de igreja saudável deve ser genuinamente convertido, constantemente examinando a si mesmo se está caminhando em direção e amor ao Senhor, e demonstrando essa salvação em obras de evangelização. Um membro de igreja saudável deve ser genuinamente convertido, entendendo, de fato, de onde Deus te tirou e agora onde você está, constantemente examinando a si mesmo, ou seja, analisando a si mesmo, fazendo perguntas a si mesmo, fazendo pergunta aos irmãos que estão ao redor, aos seus filhos, aos seus netos. Esse meu neto aqui, ele está andando, está caminhando como alguém que foi transformado pelo Espírito, ou ele só demonstrou uma vez lá, levantar a mão e foi lá na frente? O que está acontecendo? Examinando a si mesmo, se está caminhando em direção e amor ao Senhor. Então, ele está vivendo aqui, demonstrando o fruto do Espírito, ele está vivendo, demonstrando ter uma vida transformada, ele está andando em direção ao amor ao Senhor, e demonstrando também essa salvação em obras de evangelização. Você foi chamado para evangelização
para a adoração a Deus, por meio também da evangelização. Então nós falamos do amor que nos encontrou genuinamente para os outros. Um cristão convertido genuinamente tem o desejo, tem a vontade de evangelizar, tem o desejo de demonstrar isso ao mundo, que pessoas perdidas, que vivem aprisionadas, sejam encontradas por Jesus. John Wesley, quando ele chegou lá na sua... depois que ele foi encontrado genuinamente, tudo mais, ele fez muitas missões depois daquilo, certo? E ele foi... Obrigado. Tá. Ele participou de muitos movimentos evangelísticos. Naquela mesma época, missionários eram enviados para vários lugares do mundo, até mesmo fora da Europa. Um missionário uma vez chegou na Índia e ele era muito costume um ritual em que quando o marido morria, a esposa era cremada viva junto com o marido. Tá bom? Isso era muito comum até a época aqui de 1700 e pouco. Então as viúvas se segurem, tá bom? Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor, louvem ao Senhor, louvem ao Senhor por estarmos no Brasil. Mas nessa época aqui de John Wesley era muito comum, tá bom? Começou um movimento então de missionários para acabar com isso, para libertar esse povo dessa loucura, porque era casado, se o marido morria, a mulher era cremada junto com o marido, mas se a mulher morria, aí o cara podia arrumar outra esposa. Tá certo, não tá certo. Gente, um membro de igreja saudável é um membro genuinamente convertido, que entende que foi encontrado e agora ele vai lá fora para evangelizar e libertar esse povo dessa loucura. Tá bom? Vai mostrar Jesus para o mundo. Jesus liberta dessa loucura que é fazer esse tipo de coisa. E muitas outras coisas. Amém? Eu queria orar com vocês. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós fomos encontrados por Ti. Muito obrigado por Jesus, que veio num plano redentivo do Senhor e nos salvou. No momento certo, trouxe a salvação a esse mundo. Muito obrigado, Pai, porque ele já fora prometido lá em Gênesis, e a salvação do Senhor já estava programada e planejada desde os tempos eternos. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque Jesus nos liberta de vivermos uma vida aprisionada ao pecado, uma vida de aprisionamento, de adoração, de fato, a Satanás, mas agora nós somos libertos e nós vivemos para Jesus, para o Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por isso. Ajuda-nos a compreender que um membro de igreja saudável é um membro genuinamente convertido. Senhor, se alguém aqui entendeu de fato que não é uma pessoa genuinamente convertida, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha ao coração dessa pessoa, transforme, regenere, transforme, porque a ação não é minha, a ação não é dos pastores, não é dos irmãos, mas é única e exclusivamente Tua. Senhor, a obra é Tua, nós só estamos aqui atrapalhando, então o meu pedido é que nós não atrapalhemos tanto assim. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a espalhar esse amor para todos os lugares que nós fomos, todos os contextos que nós estamos, seja num encontro de chá da tarde, até um trabalho, faculdade, seja lá o que for, que nós possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Nos dá um bom domingo como igreja, que nós possamos ir para casa agora com o coração grato ao Senhor por um dia de descanso e possamos voltar logo mais à noite para honrar e glorificar o Teu santo nome. E é no nome de Jesus que eu oro, aquele que vive e reina para sempre, que eu oro. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe.